Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vim trazer uma nota técnica, tá, que saiu recentemente da Anvisa, tá, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e também da Gerência de Vigilância de Monitoramento e Serviços de Saúde. Eles publicaram uma nota técnica, que é a nota 04/2022, onde tem orientações em geral para gestores, serviços públicos e profissionais de saúde. Ele demonstra instituir, tá, diversas medidas de prevenção de incidentes e eventos adversos referentes aos catéteres intravenosos, que nada mais são os catéteres gel com abocarte, aqueles que a gente já conhece para acesso venoso, tá? E também indicadores e monitoramento desses eventos. Esses catéteres aí periféricos, eles são acessórios bastante utilizados por nós, né, na equipe de enfermagem e na administração das infusões venosas, mas o seu uso aí pode acarretar riscos, complicações, até infecções local, sendo ela também sistêmica, como flebite, tromboflebite, trombose, oclusão, né, numa obstrução também, até uma lesão aí por pressão, tá? Ocasionando por uma infiltração, extravasamentos e até hematomas. E também o soroma, que é muito comum a gente ver quando desloca-se o catéter do local, né, da veia, e continua se infundindo o soro lá e vai criando, né, um abalamento no local. Falando nessas recomendações, primeiramente, tá, são divididos em tópicos, e o primeiro desses tópicos que é trazido pela nota técnica é a higienização das mãos. O mais importante é o básico que todo mundo conhece, mas é sempre bom trazer e relembrar novamente, tá? Sempre higienizar as mãos antes e após a inserção desses catéteres periféricos, tá? E para qualquer tipo de manipulação também desses dispositivos, tá? Lembrando que a higienização das mãos no foco do cuidado do paciente deve ser feita naqueles 5 momentos que a gente escuta bastante, seja em curso técnico, durante o seu período de trabalho ou até nas educações continuadas. Primeiramente, antes de tocar o paciente, antes de realizar um procedimento asséptico, limpeza, né? Após o risco de exposição de fluidos corporais, após tocar o paciente e após tocar superfícies próximas do paciente. Esses são os 5 momentos importantes, tá? O segundo tópico trazido por essa nota é a seleção do catéter e o cinto de inserção. É importante isso, porque selecionando o catéter com base no objetivo pretendido, na duração e na terapia, tá? Nas viscosidades desses componentes que vão ser infundidos no fluido e também nas condições de acesso venoso. A gente não deve usar os catéteres venosos periféricos contínuos para produtos vesicantes. O que seria isso? Por exemplo, drogas vasoativas, noradrenalina, dobutamina, entre outros. São medicamentos vesicantes que, conforme passa-se o tempo pré-estabelecido, tá? Geralmente até 24 horas um acesso periférico aguenta, uma veia aguenta, tá? Com a infusão desses medicamentos é necessário colocar um acesso venoso central, porque vai ocasionar lesão na veia por ser um medicamento altamente irritante para a rede venosa. Então, a gente traz isso como exemplo para que eles focam muito nisso, que não é muito bom a gente ficar permanecendo um venoso periférico por muito tempo, porque começa a dar complicações como necrose, trombose, flebite mecânica e química também, entre outros aí no exemplo, tá? O terceiro tópico, seleção do catéter e o cinto de inserção em adultos, tá? Eles falam que em adultos as veias de escolha para canulação periférica são as superfícies dorsal e ventral dos antebraços, tá? Já nos pacientes pediátricos é selecionado o vaso com maior probabilidade de duração para a terapia prescrita, dependente do tempo, tá? Considerando veias da mão, do antebraço e também do braço, tá? E evitar a área antecubital. Quarto tópico trazido nessa nota é o preparo da pele. Falando, né, dos materiais, os produtos utilizados, tá? É sempre realizada a fricção da pele com solução em base de álcool, por exemplo, o gluconato de clorexidina alcoólica, solução alcoólica de 0,5%, o iodopovidona ou PVPI, quem conhece, um 8 ou outro também é o alcoólico de 10%, e o álcool 70%, que a gente conhece aí na maioria das vezes. O tempo, tá, da aplicação da clorexidina de 30 segundos, tá, enquanto do PVPI é de 1,5 a 2 minutos.
A aplicação da clorexidina ela deve ser feita por meio de movimentos vai e vem, né? Vai e vem, e movimentos do PVPI circulares de dentro para fora. É uma mania, um método, cada um, né, acaba fazendo de um jeito, mas assim, é recomendável fazer dessa maneira conforme eles falam, tá? Justamente evitar de trazer contaminações na área do sítio de inserção na hora da punção. Por isso que tem esses movimentos aí pré-estabelecidos por eles, tá? Já a antisepsia com álcool 70 deve ser realizada em movimento espiral centrífugo 3 vezes. Movimentos mais fortes também é um método que eles também recomendam. Sempre evitar aí tocar o local de punção após a antisepsia. Você já limpou, não mexe mais, só vai fazer a punção e pronto. E não vai voltar a tocar no local de punção, vai instalar lá uma cobertura em cima, tá? Quinto tópico, a estabilização. Deve ser utilizado catéteres intravenosos com mecanismo de estabilização integrado, por exemplo, um scalp, aquele que tem a borboletinha, ele é uma estabilização, um catéter estabilizador, porque pode se prender, né, para fazer a medicação e depois retirar. Já nessa nota técnica, ele fala que possa combinar um curativo de poliuretano com bordas reforçadas nesses catéteres tradicionais e também combinado o dispositivo adesivo específico para ser estabilizado. Vai ser retirado após, né, ao término da infusão. Tópico 6, as coberturas. Já entrando, né? Importante dizer, hoje em dia existe películas transparentes estéreis. Muitos lugares ainda não estão aderindo a essa técnica por falta também de insumos, materiais, o hospital não tem condição, por exemplo, tá? Mas pela nota técnica da Anvisa é utilizar cobertura estéreo semi-oclusiva, sendo gás e fita adesiva estéreo, mas assim, por menos tempo se puder utilizar, tá? E membrana transparente e semi-permeáveis. É importante sempre manter o sítio de inserção à mostra, tá? Porque a gente precisa visualizar se não está tendo sinais flogísticos, sinais de infecção e até flebite. Então, essa é a recomendação que eles dão, tá? Também, realizar a identificação desse curativo com data, hora, calibre do catéter, tá? E o nome do profissional responsável pela essa inserção. Já o tópico 7, que é o flushing e a manutenção do catéter periférico. Sempre realiza flushing e aspiração para verificar o retorno do sangue antes da infusão. E também realizar flush antes de cada administração para prevenir também mistura de medicamentos incompatíveis. Se você não sabe o que é flushing, tá? Eu já fiz um vídeo falando só sobre isso, eu vou deixar aqui no card para vocês entenderem o que é esse termo e por que é utilizado, né, no nosso dia a dia. O tópico 8, que é avaliação. Sempre avaliar a permeabilidade e a funcionalidade desses catéteres utilizando seringas de diâmetro de 10 ml, tá? No caso, para gerar baixa pressão nesses lumens e registrar qualquer tipo de resistência. Lembrando, não forçar o flush com seringas menores de 10, porque quanto mais, assim no caso, quanto menor a seringa, mais a pressão aumenta e assim pode ocasionar um estouro dentro da veia do paciente, estourar o catéter e ficar pedaços dentro da veia, ocasionando uma outra complicação desnecessária, tá? Utilizar técnica de pressão positiva, sendo que minimiza o retorno do sangue para o lume do catéter. O tópico 9 é os cuidados com o sítio de inserção. É sempre avaliar esse sítio, tá? E as áreas adjacentes que é em volta, quanto à presença dos rubor, calor, edema, dor e drenagem de secreções, que nada mais são sinais clássicos de flebite ou sinais flogísticos, tá? Inspeção visual, palpação sobre o curativo intacto e valorizar também, tá, queixas do paciente quanto à relação de qualquer sinal de desconforto, dor ou parestesia. No tópico 10, que é a remoção do catéter, tá? É sempre avaliar diariamente a necessidade de permanência desses catéteres. Se não está sendo utilizado por mais de 24 horas, recomenda-se remoção do mesmo, porque não há necessidade de manter um dispositivo invasivo no paciente. Isso é um corpo estranho, tá? E remover tão logo e relatar e anotar essas intercorrências. Recomendações mais detalhadas sobre essa nota eu vou deixar aqui também, ou aqui no card ou aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês acessarem e entenderem com mais detalhes, que isso é importante, tá? Sobre essa nota aí referente ao que a Anvisa publicou neste ano. Se você tiver dúvidas relacionadas, pode deixar nos comentários que a gente vai respondendo
conforme vão publicando. E eu também convido a se inscrever e ativar o sininho aí, que semanalmente estamos publicando vídeo relacionado à enfermagem. E eu fico com vocês por aí. Até mais, pessoal.